Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos reunidos para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 29 a 31. Bem-aventurados os aflitos, e este tema vem nos falar um pouquinho das causas das nossas aflições e do sacrifício da própria vida, né? Então, sendo o homem um espírito encarnado, fazendo sua evolução através das experiências vividas na Terra, é a intenção dos seus atos que demonstra o que ele realmente é o que sente, o que pensa, o que quer e o que faz. Então, no conhecer-se a si próprio, através de voltar-se para dentro de si, analisando o que sente em relação à vida, a si próprio, aos outros, libertando-se do verniz da educação, social, que nós podemos dizer um pouco sobre o que tudo isso e este capítulo, ou melhor, estes itens, nos diz. Quando nós temos a intenção, nós não praticamos, mas nós temos a intenção de fazê-lo, isso já está marcado no nosso eu interior. Então, quando nós tentamos, de alguma forma, aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por seus próprios meios, por suas próprias mãos, ele procura outros meios, outros artifícios para pôr fim à sua própria vida. E de que maneira a pessoa faz isso? Normalmente, ela vai buscar situações em que a coloca em risco para que ela venha sucumbir, ou seja, para que ela venha perder a sua vida, não por meios próprios, ou seja, por suas próprias mãos. Ela vai fazer isso de forma aleatória. Então, ela vai se deparar com, como por exemplo, nos indica no Evangelho, ela vai entrar na guerra, mas com a esperança de que seja abatido. Que mérito ele teria nisso? Nenhum. Porque ele estaria aí, sem dúvida, cometendo um suicídio. Porque, na realidade, ele já se antecipou a esse desejo de perder a vida. Então, qualquer situação que ele tenha buscado para este fim, por medo de cometer o ato em si, de pôr fim à própria vida, ele procura outros meios, mas ele já teve a intenção antecipada, né? Então, na verdade, ele já cometeu o suicídio. Aquele que quer realmente entrar na guerra, quer lutar, e nesta guerra ele vem a perecer, ele vem a perder a sua vida, mas que ele não tenha entrado
com este propósito, não foi com esta finalidade, não foi com este desejo de buscar a perda da vida por suas fraquezas, né? Por suas mazelas. Há aí uma grande diferença. Quando nós nos sentimos perdidos, quando as coisas não vão bem em nosso meio, quando nós nos sentimos irrequietos, onde a vida, de certa forma, já não faz mais sentido, a gente busca esse tipo de atitude como um sinal de fraqueza, onde acreditando que, ao tirar a própria vida, através de uma situação de guerra, de luta, de conflito, a gente está se entregando a esta fraqueza e vamos vendo que não temos o conhecimento de que, ao perder a vida dessa maneira, se esquece que o corpo perece, a matéria volta ao pó, mas o espírito sobrevive a tudo isso. E o espírito vai sofrer as consequências deste ato impensado, porque ele sobreviverá como um suicida, pela sua intenção. Diferentemente daquele que busca, através do seu trabalho, como um policial, como um bombeiro, como tantas outras profissões de risco, ele não está premeditando o seu ato. Ele vai fazer a sua atividade e ele venha a morrer diante deste ato, ele não pensou antes. Ele não previu que, ao prestar este socorro, ele estaria pondo em risco a sua própria vida e talvez até vindo a perdê-la. Porque nisso tudo está o seu trabalho, está a sua vida seguindo adiante. E ele não se recusa, porque por amor à sua profissão, ele deu continuidade. Ele tinha conhecimento dos riscos a que viria a enfrentar. São duas situações distintas, são duas situações diferentes. Há aquela em que eu entrei numa situação de risco porque não havia mais o interesse meu em viver. E desta forma, a pessoa em si procurou sucumbir através dos riscos enfrentados. Enquanto que na outra situação, a pessoa em si, ela entra na batalha para vencer. Ela vai prestar um socorro no intuito de salvar e não no intuito de perder a sua vida. São situações diferentes, onde nós devemos refletir
onde a aflição nos leva, o quanto a falta de fé faz com que percamos a esperança e tomemos atitudes que venham trazer consequências terríveis ao espírito. No mundo hoje, ao qual é uma tremenda correria, onde se trabalha, se estuda, se busca a felicidade e os prazeres no externo, esquecendo muitas vezes de olhar para si, de refletir, de pensar em Deus como um todo, com o seu grande amor, nos abastece com a sua infinita sabedoria, dando-nos a certeza de um amanhã melhor, com maior confiança, nos dando a esperança, nos fazendo crer que independente de qualquer dificuldade, que independente de qualquer problema, Deus está sempre a nos amparar, a guiar os nossos passos, a nos mostrar o caminho da verdade e da esperança. E quando nós deixamos de crer, quando nós acreditamos apenas no que é palpável, no que é material, as coisas vão tomando rumos diferentes, vão tomando rumos sombrios, até chegarmos a determinado ponto da existência em que não encontramos mais saída. E essas aflições nos fazem fracos e a ter este tipo de atitude. Então lembramos que não há mérito algum em adquirir qualquer trabalho de risco apenas acreditando que terá algum mérito morrer por alguém, por um país, em um salvamento. Quando, se com antecedência de tudo isso, já existe a intenção de fazê-lo, já existe a intenção de perder a vida com este ato. Não esqueçamos que essa atitude vai fazer com que este espírito seja um suicida e que ele vai sofrer as consequências dos seus atos, mesmo que ele tenha em sua mente a certeza de que tenha feito o mérito ou bem a alguém e perdeu a sua vida neste ato. Diferente daquele que, na sua posição, no seu trabalho, ele a exerce com amor, com confiança, ele vai para a batalha na certeza de que vai vencer e não perecer. E se nessa batalha que ele
adentrou com amor, ele vir a perder a sua vida, não houve aí o desejo de fazê-lo. Eis aí a grande diferença. A nossa mente é o nosso grande advogado. Tenhamos cuidado, porque antes de praticar qualquer ação que nós antecipadamente pensamos, ela se torna uma consequência grave e nós vamos responder por ela em qualquer situação, em qualquer momento, pois a nossa consciência nos cobra, a nossa consciência nos faz sofrer ou libertar. E bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, aqueles que se entregam em dedicação, em auxílio, em benefício do seu próximo, aqueles que trabalham arduamente, mas em benefício de alguém, de um pai, de um filho, lhe fará bem, lhe faz bem à alma, ao espírito, porque ele aceitou as suas provas, ele resignadamente, ele faz as suas tarefas, mesmo sendo elas as mais difíceis, ele as faz com amor, com dedicação, porque ele sabe que está praticando a caridade, que está fazendo o bem, não apenas ao próximo, como a si mesmo, ajudando na sua evolução, ajudando no seu crescimento. Esse exemplo do poder da fé em todos nós, que não sejamos aquele que se coloca na frente da batalha para perder a sua vida por suas fraquezas, mas que sejamos aqueles que lutam pela vitória, que busquem a vitória. E se nessa tentativa vir a perder a sua vida, terá a certeza de que o fez praticando o bem, sem a menor intenção de perder a sua própria vida. E aquele que sofre em auxílio do seu próximo, aquele que se desgasta fisicamente em sua jornada diária, mas que traz consigo o coração leve e agradecido a Deus pela prática do bem aos seus semelhantes e a si próprio. Que sejamos filhos de Deus. Que as nossas aflições não nos traga o desespero, a descrença e o temor, mas que ela venha nos trazer a resignação, a esperança, a confiança de que dias melhores virão, pois nós estamos trabalhando para a evolução do nosso espírito, que é o nosso bem maior. Graças a Deus.